Alô, meus queridos, atendendo aí ao primeiro pedido de um inscrito, que pede para que a gente fale um pouco a respeito de efeito Doppler. Não é uma questão específica, apenas um comentário, um apanhado geral sobre o que é o efeito Doppler, E aí uma pequena explicação, uma breve explicação, que tenta mostrar de maneira bem clara, bem tranquila, como faz para obter a fórmula que leva ao que nós chamamos de efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? O efeito Doppler significa a variação de frequência observada devido ao movimento relativo entre a fonte emissora de uma onda e o observador. Aqui eu desenhei uma fonte de uma onda sonora e um observador. Então vamos, para exemplificar, criar um ambiente onde a fonte mova-se para a direita com uma velocidade VF, que é representada por V da fonte, e o observador esteja, por exemplo, também se movendo para a direita com uma velocidade VO, onde VO é V do observador. Quando esta fonte emite uma onda sonora, esta onda sonora se propaga pelo ambiente e cada uma dessas linhas que aqui está representada significa uma frente de onda. Então nós teríamos várias frentes de onda, cada uma dessas frentes de onda propaga-se com velocidade Vs, onde Vs aqui é o que eu vou chamar de velocidade da onda sonora. Então repara aqui, no referencial da fonte, o que está ocorrendo é que a onda sonora está se afastando dela, com velocidade Vs. A velocidade relativa entre a frente da onda e a fonte, a velocidade relativa seria a velocidade da onda sonora menos a velocidade da fonte, porque estão se movendo na mesma direção e no mesmo sentido. Quando a fonte, então, estiver se movendo até um determinado ponto aqui à frente, ela vai emitir uma nova onda. Esta nova onda vai guardar esta distância da onda que foi emitida anteriormente. A distância entre duas frentes de onda, a gente reconhece com o nome de comprimento de onda. Portanto, a velocidade relativa é igual à distância relativa entre as frentes de onda, que é o comprimento de onda, multiplicado pela frequência com a qual esta fonte está emitindo esta tal onda, que eu vou chamar pela letra F. Quando a onda chega ao observador, a gente vai verificar o seguinte fenômeno. O observador, no nosso exemplo, está se movimentando na mesma direção e sentido que a onda sonora. Então, a velocidade relativa entre o observador e a onda sonora é V do som menos V no observador, porque estão se movendo também na mesma direção e no mesmo sentido. A velocidade relativa é a distância relativa, que é a lambda, que é a grandeza que se preserva neste problema, multiplicado pela frequência, mas esta é a frequência que o observador vai observar a respeito do fenômeno. Como esta grandeza se mantém ou se preserva constante, você pode dividir uma linha pela outra. Eu vou pegar aqui a linha de baixo dividido pela linha de cima, e aí a gente vai ter então que a frequência observada dividido pela frequência emitida é igual à velocidade da onda sonora menos a velocidade do observador dividido pela velocidade da onda sonora menos a velocidade da fonte. E aí então chega-se à fórmula que define o efeito Doppler. A frequência observada é frequência emitida multiplicado por velocidade da onda sonora menos a velocidade do observador dividido pela velocidade da onda sonora menos a velocidade da fonte. Esta fórmula é lógico que é uma fórmula que vale para este caso específico, onde eu botei os dois observadores e fonte se movendo na mesma direção de sentido. Mas a gente poderia ter pensado, por exemplo, que a fonte se movia em sentido oposto ao ponto onde se encontra o observador e que o observador se movesse em sentido oposto àquele que foi mostrado inicialmente na figura. Desta forma, velocidade do observador mudada, a direção dela, e a velocidade da fonte também, coloquei para o outro lado, fiz com que houvesse a inversão na direção dos movimentos. O que mudaria? Mudaria aqui a velocidade relativa entre a onda sonora e a fonte. No primeiro caso, ao invés de menos, seria mais, porque eles estão se afastando. Então, quando dois objetos se afastam, a velocidade relativa entre eles é a soma das duas. E, no caso, a velocidade de aproximação entre o observador e a frente de onda também seria mais. Então, caso o vento estivesse invertido os sentidos desses movimentos, nós teríamos sinais de mais na nossa equação. É a única coisa que iria mudar. O que é muito importante a gente salientar é que toda vez que houver uma aproximação relativa entre a fonte e o observador, a frequência tende a aumentar. Toda vez que houver um afastamento entre a fonte e o observador,
observador, a frequência tende a diminuir, a frequência observada. Tá ok? Para resumir, então, o que a gente acabou de falar, vamos pensar da seguinte forma: fonte, observador. Quando a fonte estiver se aproximando do ponto onde está o observador, na fórmula vai ficar V do som menos V da fonte. Caso a fonte se afaste do ponto onde inicialmente o observador se encontra, na fórmula você coloca V do som mais V da fonte. Para o observador, quando o observador se afasta do ponto onde inicialmente estava a fonte, na fórmula você coloca V do som menos V do observador. E quando o observador se aproxima de onde estava a fonte, naquela fórmula devemos colocar V do som mais V do observador. Espero que tenham gostado então dessa explicação. A gente fez uma demonstração bastante simples da forma que descreve o efeito Doppler, mas agora substituir os valores de Metz, porventura, venham a ser utilizados numa questão, né, que os senhores vão enfrentar aí pela frente. Né? Continue aí mandando as sugestões e curtindo se gostaram desse vídeo. Obrigado aí, um forte abraço.